Prezados colegas de profissão, corretores de imóveis, consultores de imóveis, como cada um queira chamar. Quem não me conhece, eu sou Ana Paula Goldberg, Cresce 24.000. Sou filha do Maurício Goldberg, Cresce 500. E acabei de ficar sabendo sobre o decreto assinado pelo presidente. Decreto esse que tira algumas funções nossas, não tira todas, continua exclusivo o nosso intermediar os imóveis, né? Mas algumas coisas importantes para a qualificação do nosso trabalho, para graduação não, para que ele seja completo, foi tirado da gente. E eu tinha algumas considerações a fazer. Quem não me conhece, ou melhor, quem me conhece, sabe que eu nasci na corretagem. Eu cresci correndo em estandes de venda. Eu aprendi muito, eu tive aulas com meu pai e aprendi muito, eu tenho isso no sangue, tá na veia aqui. Tudo que eu faço, tudo que eu falo é ligado à corretagem, a paixão da minha vida é corretagem. E foi muito difícil ler isso, porque eu lembro do meu pai contando histórias de como foi a nossa profissão virou um conselho de classe. E de repente a gente está vendo o presidente tirar um pouco ou muito disso. A gente teve anos e anos aí sofrendo, a gente reclama das fiscalizações, né? Não pode anunciar sem ter Cresce, não pode intermediar sem ter Cresce, e aí a gente reclama dos porteiros, a gente reclama dos zangões, a gente reclama do síndico que não deixa a gente trabalhar e quer vender os imóveis sem ter o Cresce. É uma batalha cada vez aprimorando a nossa profissão, que hoje em dia, inclusive faculdade tem. Eu estudei Direito, porque meu pai dizia que era importante saber documentação e contrato, para nenhum advogado botar o dedo na sua cara. E eu fiz a gestão imobiliária, fui da primeira turma da UVA, quem era dessa época, quem estudou comigo. Inclusive perdemos um colega agora que foi da minha turma, que foi o Freitas, né, que Deus o tenha. Que a gente brigou muito porque essa turma ela ia acabar nela mesma e a gente conseguiu fazer com que ela fosse para um segundo semestre, um terceiro semestre, contanto que a segunda turma da Veiga de Almeida tinham só 6 alunos, porque eles não iam continuar. Depois a terceira foi adiante. Então, é uma briga minha aperfeiçoar os nossos profissionais. Eu diariamente estou ajudando, ensinando, fico pedindo, é quase que um suplico meu de treinar corretores, de como atender, de como agir no dia a dia para melhorar. E de repente vem aí o nosso presidente e assina um decreto que diz que a gente não pode mais, não precisa mais ser exclusivamente corretor para algumas ações, como publicação de anúncios, como apresentação, que seria a nossa captação, e isso faz parte do nosso comissionamento. Se você indica o imóvel para intermediação, a partir deste momento você já começa a ser responsável por parte dessa comissão, porque já que você está trazendo o imóvel para ser vendido, você fez um trabalho de corretor. E não é simples, você vai fazer uma captação, você vai conversar com o cliente, você fazer uma avaliação, você vai explicar para aquele cliente que já traz um preço e você tem que dizer para ele que o preço não é aquele e ver a documentação, se o imóvel tá bom para ser vendido, se tá tudo isso para você indicar, porque você não pode indicar um imóvel que não pode ser vendido. E um cara que não é corretor, desculpe, uma pessoa que não é corretora, não tem essa qualificação. Eu tenho certeza, e agora vendo alguns vídeos do Cresce, o pessoal que está lá no Embrace, foi todo mundo pego de surpresa. Não consultaram a classe, não consultaram o COFES. E isso mostra uma coisa que eu tenho lutado há um tempo, né? A gente precisa ter uma representação, porque a gente não tem um lobby em Brasília. A gente hoje está vendo 2 empresas, ou 3 até, grandes empresas, como a Quinto Andar e a Loft, que estão querendo tirar o profissional do mercado. A Quinto Andar, outro dia, até levei uma denúncia no passado, que é o caso deles não terem, inclusive,
não darem a captação. Se você está atendendo um imóvel, mostrando um imóvel para o cliente, esse cliente fala, eu quero vender o meu imóvel, eles te dão uma lembrancinha e você não fica sendo captador desse imóvel porque você atendeu bem o cliente quis entregar esse imóvel, o imóvel dele para você vender, e aí eles não te dão a captação, não te dão a opção do imóvel. Acredito que tenha sim um lobby dessas empresas, não estudei a fundo, não li a lei, quer dizer, li o decreto, que isso não é lei, decreto não é lei, mas fica lá e pode se tornar sim uma lei, e a gente tem que brigar. Tem um abaixo-assinado, eu peço que todos assinem o abaixo-assinado da VAS, quanto mais corretores assinarem, eles vão entender que existe uma classe muito grande, muito forte, e a gente precisa estar lá, que seja para revogar. Se essa lei não for revogada agora, ano que vem, a gente vai revogar. Eu vou estar lá para revogar. Então, a gente precisa ter, sim, uma representação. A gente precisa muito. Eu tô com o coração apertado. Se eu vou votar no Bolsonaro, vou. Ele fez muita coisa boa. Isso não vai tirar meu voto dele. Um decreto não tira tudo que ele fez e tudo que ele pode fazer. Até porque ele continuando a construção civil, os imóveis e venda, tudo vai melhorar mais do que já tá. E se vier o Lula ladrão, gente, não pense em mudar o voto não, porque nem construção civil e muito menos imóveis para vender, porque provavelmente vai acontecer como já está acontecendo no Canadá, que eles já estão dizendo, olha, o seu imóvel não é seu, se a gente precisar, e em outros lugares a gente vai perder a propriedade privada, não vai ter ninguém nem para comprar nem para vender, porque na pior das hipóteses, ou na menor das hipóteses, não vão ter dinheiro para comprar ou vender. Então a gente tem que batalhar sim pelo presidente, mas eu acho que ele foi mal orientado, ele olhou um lado só, o Paulo Guedes olhou um lado só do mercado e não viu o lado da quantidade de profissionais. Aqui no Rio de Janeiro são quase 100 mil profissionais. A gente tem que batalhar por isso, gente. Eu não posso deixar de lembrar que eu sou pré-candidata a deputada federal e isso é em âmbito federal. E eu tenho que lutar pela minha classe. Eu tenho que lutar pelo que meu pai me deu, pelo que ele botou dentro do meu sangue. Tá aqui, ó. Tá correndo aqui na veia, tá? Eu tô irada. Meu filho perguntou, mãe, você vai mudar o voto? Não vou mudar meu voto pelo presidente. Era para ser secreto o voto, mas todo mundo sabe o quanto eu luto por ele. Não vou mudar, mas eu vou mudar essa lei. Se o Cresce não conseguir agora, eu vou para lá brigar. Eu vou para lá. E a gente tem que se unir. Vamos achar, eu vou botar nos grupos. Quem não receber, me fala que eu mando o link do Avaz, que tem essa... vocês devem ter recebido do Cresce, né? Essa petição para assinar. E eles vão ter que entender, sim, que nós temos uma força muito grande, porque nós somos qualificados. Nós sabemos atender um cliente. Nós temos uma preparação para atender esse cliente do início ao fim, inclusive para saber as palavras a serem usadas num anúncio. Então, tudo é nosso. A gente não vai perder isso assim, não. Não vamos, não. A batalha tá aí. Eu tô comprando essa briga. Eu vou comprar essa briga e eu quero que vocês estejam comigo nessa briga. É muito, eu tô falando com muito, assim, eu tô, sabe, eu fico pensando aqui, eu tô pensando no meu pai e eu vou amanhã visitá-lo e eu tô assim, pensando como é que eu vou olhar pra ele. Como é que eu vou olhar e falar, pai, nossa profissão tá acabando. Porque o que eu senti... Gente, desculpa. O que eu senti quando eu li o texto do decreto cadê minha profissão? Por que estão desfazendo isso? Tanta gente briga para ter uma profissão oficializada, para ter um conselho de classe. E, de repente, vem um negócio que, sabe, vai minguando, tira daqui, daqui a pouco tiram outra coisa, daqui a pouco tiram outra, daqui a pouco, tudo bem, sabe? Eu acredito, tudo bem, eu até entendo que o proprietário é dono, você tem a tua propriedade privada, você tem direito de vender o seu próprio imóvel. Aí eu falo como advogada, não como corretora, mas é claro que ele mesmo não sabe muitos dos trâmites, então é importante que ele tenha um corretor do lado. E a gente precisa estar junto, gente. Desculpe o áudio longo. Ana Paula Goldbach aqui falando, comprando a nossa briga. Eu estou com vocês, eu estou comigo, eu estou com meu pai. E eu estou com todos vocês, meus amigos de caminhada, meus colegas de profissão, tá?
Lembrem disso. Obrigada.